Olá, bem-vindos. Esse é mais um programa Fechamento. A gente vai discutir aqui os principais assuntos da edição dessa semana. Eu sou Sérgio Lírio, redator-chefe. Tenho aqui ao lado a repórter Thaís Reis Oliveira. Olá. E aqui nosso convidado especial dessa edição, o Pedro Alexandre Sanches, que é um dos autores, ao lado do JB Medeiros e do Eduardo Nonomura, da reportagem de capa dessa semana. E a capa dessa semana é Calem-se, né? Depois de um período inicial de muita pressão sobre os artistas, o governo passou uns meses cuidando de outros assuntos, mas agora recentemente voltou uma nova carga, né? Novos integrantes da área de cultura foram nomeados e voltaram a atacar de uma forma muito feroz, muito violenta a classe artística, o mundo cultural. Pedro, conta pra gente, o que essa reportagem trata, no fundo, e por que você acha que tem essa nova onda de pressão sobre os artistas? A pressão que dá é que está havendo uma institucionalização da pressão mesmo, né? Porque até agora os dirigentes que continuavam sendo mais ou menos aqueles que o Temer tinha colocado. Presidente da Funarte, da Biblioteca Nacional, alguns desses. E agora trocou o secretário especial de Cultura, né? Entrou esse louco, que é o Roberto Alvim, que é um cara que vem do teatro, tinha até um certo prestígio na área dele, mas virou um bolsonarista furioso. É o cara que xingou a Fernanda Montenegro de sórdida, né? E você acha que essa aproximação do Alvim me chama a atenção por conhecer, né, a carreira dele como dramaturgo aqui em São Paulo, em Curitiba, é uma aproximação ideológica, de coração ou de ocasião? A gente fica muito na dúvida, porque ele não tinha esse histórico antes. Sim. É diferente dos caras que ele está nomeando, um bando de olavistas, sim. É o terraplanismo chegando na área cultural do governo, se é que existe, né? O que se caracteriza, na verdade, é que os inimigos da cultura estão tomando posse na área cultural. Agora, são histórias Pedro, apavorante. Agora, Pedro, vocês conversaram com muita gente, foi um esforço de reportagem, assim, muitos artistas falaram, tanto do cinema, do teatro, da cultura de forma geral. E vários estão muito assustados e muitos ligam esse processo à escalada autoritária, né? Alguns falam isso de uma forma muito clara, certo? Uma relação de que a cultura, no fundo, é o primeiro alvo de quem pretende endurecer o regime, partir para uma solução mais autoritária em todas as outras áreas. É isso mesmo? É interessante, um dos nossos ouvidos foi um ex-ministro da Cultura, que é o João Batista de Andrade, um cineasta. Ele nem é propriamente o mais progressista de todos, ele foi ministro do Temer. E ele falou justamente isso, que países que estão entrando em regimes autoritários e preparando o terreno para virar ditaduras, costumam começar o ataque pela cultura, pela arte. É uma fala forte, meio pessimista até, de que talvez, sei lá, a gente esteja sob esse perigo nesse momento. A coisa principal é que o obscurantismo, tem um desses nomeados, a gente nem sabe direito qual confunde todos eles, mas que chama quem acredita que a Terra é redonda de terrabolista. Ele criou uma designação própria para contrapor aos terraplanistas, que até então, né? A gente nem levava essa a sério, né? Dos terraplanistas. E agora eles estão no governo, eles estão em cargos importantes. Você tem esse outro maestro que liga o rock. Maluco. Aliás, ligar o rock ao satanismo parece uma coisa dos anos 50, né? Lembra que tinha aqueles discos, Sim. aquela história, até a Xuxa Mas eu era satanista. tenho amigos roqueiros que, na verdade, acharam bom ele ter dito isso, porque o rock estava muito reaça. Agora, o maestro, ele é contra o samba, mal. contra a Tropicália e contra o funk, além do rock. Então, do que ele gosta, né? Exato. Então, uma característica desses caras todos é que eles não elogiam nada, eles só destroem, né? E defendem o Brasil, né? Mas não parecem gostar de nada, tipo, brasileiro, realmente, né? Da alta cultura. Agora, no fundo, e a gente até usa isso ali como uma ilustração, e vocês citaram isso no texto, o mais impressionante é que esta guerra cultural se assemelha muito à Revolução Cultural comunista chinesa, né? É o mesmo tipo de ação contra os inimigos do Estado, Exato, né? Pois é. E também Hitler, né? Que o Arte Roberto degenerada. Alvim
citou que vamos criar uma nova geração de artistas livres do pensamento esquerdista, isso que atrapalha. Pois é, esse é o ponto que a gente está chegando. Esses dias também eu li alguém que postou aí, assim, perguntando assim, de onde o Bolsonaro tira tanto maluco e se ele por acaso não seria dono de um hospício. Talvez seja o caso, porque realmente é um conjunto incansável, né? Um dos caras que eu entrevistei o José Castilho Marques Neto, é um ex-presidente da Biblioteca Mário de Andrade. Ele falou que, sobre a nomeação na Biblioteca Nacional, que o que se desenha, ele não quer se comprometer a dizer sem conhecer as ideias do cara, mas ele teme que o cara nem tenha ideias, e aí nós vamos pro que o olavismo preconiza mesmo, que é a astrologia, que é vamos deixar que os astros resolvam os problemas da Biblioteca Nacional. Lembrando que a astrologia é o ramo de atuação do Olavo de Carvalho, né? É onde ele é o grande especialista. Né? Hoje ele é o guru da cultura nacional, né? Ou da incultura, né? A falta de cultura. É desesperador. Outro tema que a gente tratou nessa edição foi essa traição do Trump, né? Em relação ao Bolsonaro, né? Eu acho que o Bolsonaro nesse momento deve estar ouvindo aquela música "Me apaixonei pela pessoa errada", porque foi o que aconteceu, né? O Brasil cedeu muita coisa aos Estados Unidos, né? E recebeu em troca essa punhalada, uma punhalada de aço, Sim. Né? Uma lâmina de aço nas costas. E quem fez essa reportagem e acompanhou esse assunto essa semana foi o Barrocal. Barrocal, conta um pouco mais aí dessa história. Boa tarde, colegas de redação em São Paulo, amigos de Carta Capital. Isso, eu trato dessa semana dessa decisão do presidente Donald Trump de cobrar mais impostos do aço brasileiro importado pela indústria americana. Trump está convencido de que o Brasil promove uma desvalorização artificial do real em relação ao dólar. Essa desvalorização prejudica os fazendeiros americanos na disputa por mercados com os fazendeiros brasileiros. Esse ano, a moeda brasileira já ficou 9% mais barata em relação ao dólar, 5% apenas em novembro. É uma desvalorização que tem causas variadas, e uma delas, segundo certos analistas do mercado financeiro aí em São Paulo, é a desconfiança em relação à política econômica de Paulo Guedes. Desconfiança de que ela não produzirá os resultados esperados. Coube a ele, Paulo Guedes, o ministro da Economia do Brasil, fazer algumas tentativas de convencer o governo americano de que não há uma política artificial de desvalorização do real. Jair Bolsonaro disse que falaria com Trump apenas em último caso. Deve estar bastante decepcionado. Em setembro, declarou "I love you" a Trump quando o encontrou nos bastidores da Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em Nova York. Aqui no Brasil, há analistas que dizem que a decisão de Trump foi uma humilhação para Bolsonaro diante do que é a política externa brasileira de submissão a Washington. O ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, acha que Trump dispensou ao Brasil, um aliado servil, o tratamento dispensado a um inimigo. Amorim levanta a hipótese: terá sido essa decisão apenas uma retaliação cambial ou tem relação com a aproximação tentada por Bolsonaro e a China? Teria relação também com o leilão do 5G, essa revolucionária tecnologia de telecomunicações que tem uma empresa chinesa, a Huawei, uma das gigantes mundiais? Pois é, dúvidas à parte, o Washington Post, jornal americano, considera que esse episódio mostrou o fracasso da política externa brasileira. Um fracasso para Bolsonaro, um fracasso para o governo, mas uma ameaça real aos interesses econômicos e nacionais do Brasil. É isso, um grande abraço a todos e até a semana que vem. E é o caminho né, Thaís, que a política externa brasileira está tomando, né? Quer dizer, na verdade é engraçado porque a gente viveu nos anos aí do Celso Amorim sempre uma crítica ao viés ideológico da diplomacia brasileira, embora ela tenha sido pragmática na maioria dos momentos. Sim. E nada é tão ideológico quanto essa relação do Brasil com os Estados Unidos. Sim, que é uma relação vassala, uma aproximação ideológica que é de um lado só, né, que parte do... que o Trump considera America First, né? O Brasil nunca entrou nessa equação e cujos resultados têm aparecido agora. Assim, talvez que sirva. Será que essa é uma lição para a política externa daqui em diante? Então, eu acho que o Bolsonaro acabou sendo entregue à realidade
por conta de dois assuntos, né? Você sabe que o governo brasileiro implorou para a China, para as empresas chinesas entrarem no leilão do pré-sal. Sim. Ao ter implorado, ele criou uma dívida, né? Agora ele é devedor do governo da China. E tem essa segunda disputa, que é a disputa do 5G, da tecnologia, né? E quem está mais avançado nesse campo é a China. Sim. A China tem muito mais a oferecer, e na verdade tem muito mais boa vontade em oferecer não só o acesso aos produtos dele, mas algum compartilhamento de tecnologia, algum desenvolvimento mais partilhado do que os Estados Unidos. Né? Historicamente, as pessoas não entendem o seguinte: obviamente você não pode demonizar os Estados Unidos, porque você não pode demonizar nenhum país nas relações exteriores. Mas o fato é que a economia americana, ela não é uma economia complementar. As pessoas vão achar que é estranho, já que os Estados Unidos é uma economia muito maior que a brasileira, mas o fato é que é um campo de disputa grande, né? Nós disputamos na área agrícola, nós disputamos mercado de alguns produtos industriais de baixa manufatura, tal. Então, na verdade, a gente perde. Se você olha a balança comercial brasileira em relação aos Estados Unidos, ela é deficitária. Sim. Quem sustenta a balança comercial brasileira é a China, maior compradora dos produtos agrícolas, dos produtos minerais. Então, é óbvio que você tem que ter uma relação mais aberta, não fechar. Então, você tinha a ideia inicial de que o Trump ia salvar o Ocidente, mas o Trump quer salvar os Estados Unidos, e olha lá, né? Eu acho importante saber que eu acho que essa é uma disputa que há dentro do governo também, né? Que acho que a Tereza Cristina, o Paulo Guedes estão interessados na grana, têm uma visão mais pragmática em relação à relação Brasil-China. Mas o Ernesto Araújo, Olavo, essa turma mais jovem que cerca o Bolsonaro de fato, que inclusive impede que outras pessoas tragam ideias a ele, que é o caso dos generais que acabaram se afastando do governo muito em conta disso, querem manter a qualquer custo essa relação de proximidade, de afinidade ideológica com os Estados Unidos. Tem que ver quem vai falar mais alto nessa história aí. Agora, Pedro, a Thaís fez uma matéria essa semana, e aí você pode comentar também, já que nós somos mais velhos aqui, né? Você muito mais do que eu. Ela faz uma matéria sobre um drama que tomou conta, e que na verdade reflete o drama geral do desemprego, né? Depois de você ter aquele período de grande inclusão de jovens nas universidades, falta emprego para essa mão de obra que está saindo do curso superior. Então, na verdade, essa reportagem da Thaís, e ela vai poder detalhar um pouco mais aqui, é essa história de que aumentou muito o número de jovens formados, diplomados, que em empregos de segunda categoria, subocupados, ou fazendo funções apropriadas para o ensino médio e para o ensino fundamental, Sim. né, Thaís? Isso é um desalento tremendo. Bastante. Né? Eu acho que esse não é sequer um fenômeno recente, é uma tendência que o IBGE tem verificado já desde 2014, que tanto as pessoas que saíram da faculdade quanto os jovens que estão entrando agora no mercado de trabalho têm trabalhado muito menos horas do que gostariam, que poderiam no caso, e recebido muito pouco. Assim. Então, a sociedade fez um pacto, né, dos últimos 20, 30 anos, as famílias, os governos, os próprios jovens, em prol da educação como uma porta, primeiro para a qualificação da mão de obra no Brasil, que sempre foi um problema estrutural aí da economia, tanto para que esses jovens, essa massa da classe C e D, tivesse chance de mais mobilidade social, de alcançar uma vida melhor. O que tem se verificado mais recentemente é que esse futuro não chegou, ou ele pelo menos está preso em algum outro lugar, as pessoas não têm tido acesso, né? E é um fenômeno dramático, porque embora a fatia mais rica do Brasil tenha se recuperado já da crise de 2014, os pobres ainda não. E quando você fala dos jovens, esse empobrecimento ainda é mais dramático. Ele chega a ser 7 vezes maior do que a da média da população mais desfavorecida. Isso segundo o IBGE. Então, ele é um problema geracional duro, né? E importante porque você tem a primeira vez que o Brasil teve uma massa produtiva que foi levada à universidade, e agora muitos talvez nem cheguem a exercer a profissão para a qual ele foi educado, né? E deixem de ter um futuro melhor, de construir uma carreira. Então, o grande risco é que se a economia não melhorar em pouco tempo, a gente começa a viver no Brasil o mesmo drama que a geração Y está vivendo nos países mais ricos, que é uma classe média que vive pior que os pais e uma impossibilidade geral de fazer a economia girar, né? De consumir, de fazer dívidas, enfim, porque
A gente vê um retrato chocante disso todo dia nas ruas, que são os jovens, os rapazes e moças nas bicicletas de banco, entregando comida pelo Rappi. Porque o emprego formal diminuiu ostensivamente. Quem não consegue ou está desempregado e parou de procurar emprego, ou se não tem alternativa, tem entrado nesse trabalho precário, porque esse é o trabalho que cresceu, que tem levado as taxas de desemprego para um nível menos desalentador do que era há alguns meses atrás. Mas ainda assim, né, isso não é um trabalho, não é uma carreira. Normal. Então, se você passa 5 ou 10 anos nessa função, tipo, a chance de você progredir na vida daqui para frente diminui muito. E a geração Y brasileira ainda quer ter coisas, quer comprar... Aqui, 9 em cada 10 jovens considera muito importante ter um carro, por exemplo. Não é como a média global. Querem ter uma casa, ter televisão. Então, essas pessoas querem ter coisa e talvez, se não houver bons empregos, né, uma economia girando de fato... Até porque o Brasil tem muita coisa para construir ainda, né, Thaís? E aí, a gente fala assim, porque saiu essa semana o resultado do PIB, né? Há uma comemoração, uma comoção, né, uma torcida por esse PIB. Há mais torcida do que resultado, no fundo, porque nós crescemos 0,6% no semestre, 1% nos 9 primeiros meses do ano, 1,2% em relação ao ano anterior. Isso é tratado como se a gente estivesse assim, indo para a glória total, o que não é fato. E eu vou lembrar de duas coisas. Você, na sua matéria, cita lá o engenheiro que virou suco, que era até uma... era uma lanchonete aqui na Paulista. Que tinha aqui, ficou muito famosa à época. Foi ali no fim dos anos 80, com os problemas que tiveram, e que não se recuperou nos anos Fernando Henrique. A média de crescimento do governo Fernando Henrique chegou perto de 2% e foi insuficiente para resolver os problemas de emprego e de ocupação e de progresso do Brasil. É o que nós estamos vivendo de novo. Nós temos esse desemprego na faixa dos 12%, quase 13%, e esse ritmo de crescimento não vai mudar essa realidade. Sim, então o risco... essa é uma previsão que eu não gostaria de fazer pessoalmente, né, como membro dessa geração também, que talvez a gente viva, além da segunda década perdida na economia daqui para frente, uma geração que pode se perder, que teve potencial, que foi educação e o bilhete para o futuro não se concretizou. Enfim. Mas a sorte é que a gente tem gente, né, Pedro, nos defendendo na área cultural, nos livrando do marxismo cultural, não é isso? Só rindo ou chorando. Tá, a gente aqui às vezes prefere rir. Bem, pessoal, é isso aí. A gente recebeu aqui com muita honra o Pedro Alessandro Sanches, Thaís aqui sempre, né, segurando aqui, na verdade, esse programa. E eu estou aqui sempre enrolando, mas agradeço bastante quem nos acompanhou. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.